Graça e paz. Sermão de Charles Harris Spurgeon, Salmo de número 5. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei, porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que proferem a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade. E em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. Aplana diante de mim o teu caminho. Porque não há retidão na boca deles. O seu íntimo são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a sua língua. Declara os culpados, ó Deus. Caiam por seus próprios conselhos. Lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se revoltaram contra ti. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti. Exultem eternamente, porquanto tu os defendes. E em ti se gloriem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo. Comentemos o primeiro verso. Existem dois tipos de orações, aquelas expressas em palavras e os anseios não expressos que permanecem como meditações silenciosas. As palavras não são a essência, mas a vestimenta da oração. Moisés, no Mar Vermelho, clamou a Deus, embora não tenha dito nada. No entanto, o uso da linguagem pode impedir a distração da mente, pode auxiliar os poderes da alma e pode estimular a devoção. Davi, observamos, usa ambos os modos de oração e anseia por uma audiência e, pelo outro, por consideração. Que palavra expressiva! Considere minha meditação. Se pedi o que é certo, dê-mo. Se deixei de pedir o que mais precisava, preencha a vaga em minha oração. Considere minha meditação. Deixe sua alma santa considerá-lo como apresentado através de meu todo glorioso mediador. Então considere-o em sua sabedoria, pese-o na balança, julgue minha sinceridade e o verdadeiro estado de minhas necessidades, e responda-me no devido tempo pela sua misericórdia. Pode haver intercessão prevalecente onde não há palavras, e infelizmente pode haver palavras onde não há súplica verdadeira. Cultivemos o espírito de oração, que é ainda melhor que o hábito de orar. Pode haver uma aparente oração onde há pouca devoção. Devemos começar a orar antes de nos ajoelharmos e não devemos parar quando nos levantarmos. É certo que a maior parte dos homens, ao balbuciar orações vãs, lânguidas e ineficazes, mais indignas dos ouvidos do Deus abençoado, parecem até certo ponto estabelecer uma estimativa justa sobre eles sem esperar qualquer sucesso deles, nem parecendo nem um pouco solícitos com isso, mas entregando-os ao vento como palavras vãs, o que na verdade são. Mas longe de um homem sábio e piedoso, ele brincar tão tolo e friamente com um assunto tão sério. A sua oração tem uma certa tendência e alcance, aos quais ele dirige com desejos assíduos e repetidos, e não ora apenas para poder orar, mas para que possa obter uma resposta. E como ele acredita firmemente que isso pode ser obtido, ele insiste firme, constantemente e avidamente em suas petições, para que não se iluda com uma esperança vazia. Palavra de Robert Leighton. Passemos a meditar nos versículos 1 e 2. Observe a ordem e a força das palavras, do meu grito, da voz da minha oração. E também dê ouvidos, considere, ouça. Todas essas expressões evidenciam a urgência e a energia dos sentimentos e petições de Davi. Primeiro temos dar ouvidos, isto é, ouça-me, mas é de pouca utilidade que as palavras sejam ouvidas a menos que o grito, ou o rugido, ou a meditação sejam considerados.
Como se ele tivesse dito numa expressão comum, falo com profunda ansiedade e preocupação, mas com uma expressão falha, e não consigo me expressar nem me fazer entender como desejo. Compreenda, portanto, a partir dos meus sentimentos mais do que sou capaz de expressar em palavras. E, portanto, acrescento meu grito que o que não posso expressar em palavras para você ouvir, posso, pelo meu grito, significar para o seu entendimento. E quando você me compreender, então, ó Senhor, ouça a voz da minha oração e não despreze o que você ouviu e entendeu. Não devemos, entretanto, entender que ouvir, compreender e ouvir são atos diferentes em Deus da mesma forma que são em nós, mas que nossos sentimentos para com Deus devem ser assim variados e aumentados. Isto é, que primeiro devemos desejar ser ouvidos e então que nossas orações ouvidas possam ser compreendidas. E então, sendo compreendidos, eles podem ser ouvidos, isto é, não desconsiderados. Palavras de Martinho Lutero. Ainda o versículo 1. A meditação prepara a alma para a súplica. A meditação enche a alma com boa bebida, e então a oração a aborda e a coloca em funcionamento. Davi primeiro meditou e depois falou em sua língua. Senhor, faze-me saber o meu fim. Salmo 39, versos 3 e 4. Não, para nos assegurar que a meditação foi a mãe que gerou a oração, ele chama a criança pelo nome de seu pai. Dê ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, considere minha meditação. A meditação é como carregar uma peça e a oração é como descarregá-la. Isaac foi ao campo meditar. Gênesis 24, versículo 63. A palavra hebraica usada ali significa orar e meditar, pela qual podemos aprender que eles são muito próximos, como gêmeos, estão no mesmo ventre, na mesma palavra. A meditação é o melhor começo da oração, e a oração é a melhor conclusão da meditação. Quando o cristão, como Daniel, abre pela primeira vez as janelas da sua alma pela contemplação, então ele pode ajoelhar-se para orar. Palavras de George Swinnock. Oração em sua tríplice forma. Palavras, meditação, choro. Mostrando como a expressão é inútil sem coração, mas que anseios fervorosos e desejos silenciosos são aceitos mesmo quando não expressos. A voz do meu clamor. Em outro salmo, encontramos a expressão a voz do meu choro. O choro tem uma voz, um tom comovente e queixoso, uma estridência penetrante que atinge o próprio coração de Deus. E o choro tem uma voz, uma eloquência comovente, vindo do nosso coração, atinge o coração de Deus. Ah, meus irmãos e irmãs, às vezes não conseguimos colocar nossas orações em palavras. Elas nada mais são do que um grito. Mas o Senhor pode compreender o significado, pois Ele ouve uma voz em nosso clamor. Para um pai amoroso, o choro dos filhos é música e tem uma influência mágica a qual seu coração não consegue resistir. Meu Rei e meu Deus. Observe cuidadosamente estes pequenos pronomes, meu Rei e meu Deus. Eles são a essência do apelo. Aqui está um grande argumento por que Deus deveria responder à oração. Porque Ele é nosso Rei e nosso Deus. Não somos estranhos a Ele. Ele é o Rei dos nossos corações. Espera-se que os reis ouçam os apelos do seu próprio povo. Não somos estranhos para Ele. Somos seus adoradores e Ele é nosso Deus. Nosso por aliança, por promessa, por juramento, por sangue. Pois a você eu orarei. Aqui Davi expressa sua declaração de que buscará a Deus e somente a Deus. Deus deve ser o único objeto de adoração, o único recurso da nossa alma em momentos de necessidade. Deixe cisternas quebradas para os ímpios e deixe os piedosos beberem somente da fonte divina. A ti eu orarei. Ele toma a resolução de que oraria enquanto vivesse. Ele nunca deixaria de suplicar, mesmo que a resposta não viesse. Passemos ao verso 3. Observe, isso não é tanto uma oração, mas uma resolução. Minha voz você ouvirá.
Não ficarei mudo, não ficarei calado, não vou reter meu discurso, vou chorar para ti, pois o fogo que habita dentro de mim me obriga a orar. Podemos morrer mais cedo do que viver sem oração. Nenhum dos filhos de Deus está possuído por um demônio mudo. Pela manhã, este é o momento mais adequado para a comunhão com Deus. 1h da manhã vale 2 da tarde. Enquanto o orvalho está na grama, deixe a graça cair sobre a alma. Entreguemos a Deus as manhãs dos nossos dias e a manhã das nossas vidas. A oração deve ser a chave do dia e a fechadura da noite. A devoção deve ser tanto a estrela da manhã quanto a estrela da tarde. Se apenas lermos nossa versão em inglês e quisermos uma explicação dessas duas frases, a encontraremos na figura de um arqueiro. Dirigirei minha oração a você, colocarei minha oração no arco, direcioná-la-ei para o céu, e então, quando eu tiver atirado minha flecha, olharei para cima para ver onde ela foi. Mas o hebraico tem um significado ainda mais completo do que este: dirigirei minha oração. É a palavra usada para colocar em ordem a lenha e os pedaços da vítima sobre o altar, e é também usada para colocar os pães da proposição sobre a mesa. Significa exatamente isto: organizarei minha oração diante de você. Pela manhã, o colocarei sobre o altar, assim como o sacerdote prepara o sacrifício matinal. Vou organizar minha oração. Ou como diz o velho mestre Trapp, vou organizar minhas orações. Vou colocá-las em ordem, invocar todos os meus poderes e ordená-los que fiquem em seus devidos lugares, para que eu possa orar com todas as minhas forças e orar de forma aceitável. E olhará para cima, ou, como o hebraico poderia ser melhor traduzido, vou olhar, procurarei a resposta. Depois de ter orado, esperarei que a bênção venha. É uma palavra que se usa em outro lugar onde lemos sobre quem assistiu pela manhã. Então ficarei atento à sua resposta, ó meu Senhor. Espalharei minha oração como a vítima no altar e olharei para cima e esperarei receber a resposta pelo fogo do céu para consumir o sacrifício. 2 perguntas são sugeridas pela última parte deste versículo. Não perdemos muito da doçura e eficácia da oração por falta de meditação cuidadosa antes dela e de expectativa esperançosa depois dela. Muitas vezes, corremos para a presença de Deus sem premeditação ou humildade. Somos como homens que se apresentam diante de um rei sem fazer uma petição. Então, não é de admirar que muitas vezes percamos o final da oração. Devemos ter o cuidado de manter o fluxo da meditação sempre funcionando, pois esta é a água que move o moinho da oração. É inútil fechar as comportas de um riacho seco e depois esperar ver a roda girar. Orar sem fervor é como caçar com um cachorro morto, e a oração sem preparação é falcoaria com um falcão cego. A oração é obra do Espírito Santo, mas ele opera por meios. Deus criou o homem, mas usou o pó da terra como material. O Espírito Santo é o autor da oração, mas ele emprega os pensamentos de uma alma fervorosa como ouro para moldar o vaso. Não deixemos que nossas orações e louvores sejam os lampejos de um cérebro quente e apressado, mas a queima constante de um fogo bem aceso. Mas além disso, não nos esquecemos de observar o resultado das nossas súplicas. Somos como a avestruz que põe os seus ovos e não procura os seus filhotes. Semeamos a semente e estamos demasiado ociosos para procurar uma colheita. Como podemos esperar que o Senhor abra as janelas da sua graça e nos derrame uma bênção, se não abrirmos as janelas da expectativa e olharmos para cima em busca do favor prometido? Deixemos que a preparação sagrada dê as mãos à expectativa paciente, e teremos respostas muito maiores às nossas orações. Quando seus olhos se abrirem pela primeira vez pela manhã, dê permissão à sua alma para fazer o mesmo. Os verdadeiros corações se espalham para o seu Deus como as flores fazem para o sol. Dê a ele seus primeiros pensamentos. Então, você deverá fazer companhia a ele o dia todo e dormir nele. Palavras de Henry Vaughan.
Minha voz você ouvirá pela manhã. Esse é o momento mais adequado para a devoção, quando você estiver com o espírito renovado e mais livre de distrações. Essa oportunidade para deveres sagrados pode ser apropriadamente chamada de asas da manhã. Palavras de Edward Rainer. Pela manhã, nos dias de nossos pais, diz Burnett, quando uma pessoa chegava cedo à porta de seu vizinho e desejava falar com o dono da casa, era comum que os empregados lhe contassem com liberdade: meu mestre está orando. Como agora é dizer, meu mestre não está acordado? Direcionarei minha oração a você e olharei para cima. Nas palavras você pode observar duas coisas. Primeiro, a postura de Davi em oração. Em segundo lugar, sua prática depois da oração. Primeiro, sua postura em oração. Direi minha oração a você. Em segundo lugar, a sua prática após a oração. E eu olharei para cima. O salmista, com essas palavras, faz uso de duas palavras militares. Primeiro, ele não apenas orava, mas organizava suas orações. Ele as colocava em ordem de batalha. Tanto a palavra hebraica importa. Em segundo lugar, quando ele fizesse isso, ele seria como um espião em sua torre de vigia, para ver se ele prevaleceria, se ele teria sucesso ou não. E tanto a palavra hebraica importa. Quando Davi organizou suas orações, suas petições em fileiras e em boa ordem, então ele decidiu que procuraria no exterior, olharia ao seu redor para ver que porta Deus enviaria em resposta à oração. Ele é um tolo ou um louco, ou é muito fraco ou muito perverso, aquele que ora, mas nunca cuida de suas orações, que atira muitas flechas em direção ao céu, mas não importa onde suas flechas pousam. Palavras de Thomas Brooks. Direcionarei minha oração a você e olharei para cima, isto é, negociarei, enviarei minhas mercadorias espirituais e esperarei um retorno lucrativo. Farei minhas orações e não as considerarei perdidas, mas procurarei uma resposta. Deus trará o homem para casa por um caminho contrário àquele pelo qual ele se desviou dele. O homem se afastou de Deus pela desconfiança, por ter Deus sob suspeita. Deus o trará de volta pela confiança, por ter bons pensamentos sobre ele. Oh, quão ricamente carregado pode o navio que você envia voltar para casa. Você desejaria apenas esperar por seu retorno. Palavras de George Swinnock. Direcionarei minha oração a você e olharei para cima. Para quê? Mas para um retorno? Um coração incrédulo atira ao acaso e não se importa onde sua flecha aponta, ou o que resulta de sua oração. Mas a fé enche a alma de expectativa. Por falta de busca, muitas orações são perdidas. Se você não acredita, por que você ora? E se você acredita, por que não espera? Ao orar, você parece depender de Deus. Ao não esperar, você renuncia novamente à sua confiança. O que é isso se não usar o nome dele em vão? Ó cristão, atenda sua oração com uma santa expectativa pela qual você implorou pelo crédito da promessa. Mordecai, sem dúvida, fez muitas orações por Esther e, portanto, espera na porta do rei, procurando que resposta Deus em sua providência daria isso. Faço o mesmo. Palavras de William Gurnall. A excelência da devoção matinal. Primeira, oração dirigida. Segunda, respostas esperadas. E agora, no versículo 4, o salmista, tendo assim expressado sua resolução de orar, você o ouve fazendo sua oração. Ele está implorando contra seus inimigos cruéis e perversos. Ele usa um argumento muito poderoso. Ele implora a Deus que os afaste dele porque eles desagradavam ao próprio Deus. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na maldade, nem contigo habitará o mal. Quando oro contra meus tentadores, diz Davi, oro contra as mesmas coisas que você mesmo abomina. Você odeia o mal. Senhor, eu te imploro, livra-me dele. Aprendamos aqui a verdade solene do ódio que um Deus justo deve sentir pelo pecado. Ele não tem prazer na maldade, por mais espirituosa, grandiosa e orgulhosa que ela possa se apresentar.
Seu brilho não tem encanto para ele. Os homens podem curvar-se diante da vilania bem-sucedida e esquecer a maldade da batalha na ostentação do triunfo. Mas o Senhor da santidade não é tal como nós. Nem o mal habitará contigo. Ele não lhe dará o menor abrigo. Nem na terra, nem no céu, o mal compartilhará a mansão de Deus. Oh, quão tolos seremos se tentarmos receber dois convidados tão hostis um ao outro, como Cristo Jesus e o diabo. Tenha certeza de que Cristo não viverá na sala dos nossos corações se acolhermos o diabo no porão dos nossos pensamentos. Você não é um Deus que tem prazer na maldade. Assim como um homem que corta com uma faca cega é a causa do corte, mas não do mau corte e do corte da faca. A faca é a causa disso. Ou se um homem toca num instrumento que está desafinado, ele é a causa do som, mas não do som estridente, que é a culpa das cordas desafinadas. Ou, como um homem montado num cavalo manco o agita, o homem é a causa do movimento, mas o próprio cavalo do movimento de parada. Assim, Deus é o autor de toda ação, mas não do mal dessa ação. Isso é do homem. Aquele que faz instrumentos e ferramentas de ferro ou outro metal, não faz a ferrugem e o cancro que os corrompe, isto é de outra causa. Nem aquele obreiro celestial, o Deus Todo-Poderoso, trazer o pecado e a iniquidade. Nem ele pode ser justamente culpado se suas criaturas se sujarem e se mancharem com a imundícia do pecado, pois ele as tornou boas. Vemos que nos versos 4 a 6, aqui a alienação do Senhor em relação aos ímpios é apresentada gradualmente e parece aumentar em 6 degraus. Primeiro, ele não tem prazer neles. Segundo, não habitarão com ele. Em terceiro lugar, ele os lança fora. Eles não permanecerão à sua vista. Em quarto lugar, seu coração se afasta deles. Você odeia todos os que praticam a iniquidade. Em quinto lugar, se a mão deles se voltar contra eles, destruirás os que falam mentiras. Em sexto lugar, seu espírito se levanta contra eles e se afasta deles. O Senhor abominará o homem sangrento. Este estranhamento é de fato um castigo estranho, embora certo, para os que praticam a iniquidade. Estas palavras, os que praticam a iniquidade, podem ser consideradas de duas maneiras. Primeiro, como pretendendo não todos os graus de pecadores ou pecadores de todos os graus, mas o mais alto grau de pecadores, grandes e grosseiros pecadores, pecadores resolvidos e intencionais, tais como pecam diligentemente e, por assim dizer, com habilidade e cuidado para conseguir um nome, como se tivessem a ambição de serem considerados trabalhadores que não precisam se envergonhar de fazer aquilo de que todos deveriam se envergonhar. Estes, no sentido estrito das Escrituras, são obreiros da iniquidade. Portanto, observe, pecadores notórios fazem do pecado seu negócio ou comércio. Embora todo pecado seja uma obra de iniquidade, apenas alguns pecadores são obreiros de iniquidade, e aqueles que são chamados assim fazem seu chamado ao pecado. Lemos sobre alguns que amam e mentem, Apocalipse 22:15. Uma mentira pode ser contada por aqueles que não a amam nem a cometem, mas existem mentirosos e eles com certeza são amantes da mentira. Tais artesãos em pecado também são descritos no Salmo 58, verso 2. Sim, no coração você pratica a maldade, você pesa a violência de suas mãos na terra. O salmista não diz que eles tinham maldade em seus corações, mas eles a operaram ali. O coração é uma loja interna, uma loja subterrânea. Lá eles planejaram, forjaram e elaboraram seus propósitos perversos e os encaixaram em ações. Palavras de Joseph Carroll. O ódio de Deus pelo pecado é um exemplo para seu povo. Vemos no versículo 5, os tolos não permanecerão diante de você. Pecadores são tolos em letras grandes. Um pequeno pecado é uma grande loucura, e a maior de todas as loucuras é um grande pecado. Tolos pecadores como esses devem ser banidos da corte do céu. Os reis terrenos
Estavam acostumados a ter tolos em seus séquitos, mas o único Deus sábio não terá tolos em seu palácio lá em cima. Você odeia todos os que praticam a iniquidade. Não é uma pequena aversão, mas um ódio profundo que Deus sente pelos que praticam a iniquidade. Ser odiado por Deus é uma coisa terrível. Oh, sejamos muito fiéis em alertar os ímpios ao nosso redor, pois será terrível para eles caírem nas mãos de um Deus irado. Que coisa vil é o pecado, que faz do Deus de amor e Pai de misericórdia um inimigo de suas criaturas, e que só poderia ser purificado pelo sangue do Filho de Deus. Embora todos aqueles que acreditam na Bíblia devam acreditar nisso, a excessiva pecaminosidade do pecado é apenas fracamente compreendida por aqueles que têm o sentido mais profundo dele e nunca será totalmente conhecida neste mundo. Pensamentos privados de Thomas Adams. Você odeia todos os que praticam a iniquidade. Para saber o que Deus pensa sobre o pecado, onde ele expressa seu ódio por isso, de onde procede o ódio, todas aquelas terríveis pragas e julgamentos trovejados da boca de fogo de sua santíssima lei contra ele. Não apenas o trabalho, mas também o trabalhador da iniquidade se torna objeto de seu ódio. Palavras de William Gurnall. Você odeia todos os que praticam a iniquidade. Se o ódio de Deus é contra os que praticam a iniquidade, então quão grande é ele contra a própria iniquidade. Se um homem odeia uma criatura venenosa, ele odeia muito mais o veneno. A força do ódio de Deus é contra o pecado, e assim deveríamos odiar o pecado e odiá-lo com todas as nossas forças. É uma abominação para Deus, assim seja para nós. Palavras de William Greenhill. Aqueles a quem o Senhor odeia devem perecer, mas ele odeia os pecadores impenitentes. Você odeia todos os que praticam a iniquidade. Agora, quem é tão propriamente operário da iniquidade como aqueles que estão tão ansiosos por isso que não abandonam esta obra, embora corram o risco de perecer por ela? Cristo tira isso da dúvida. Os que praticam a iniquidade devem perecer. Aqueles a quem o Senhor despedaçar em sua ira deverão perecer com testemunho. Mas aqueles a quem ele odeia, ele rasga, conforme Jó 16:8. O que há de mais devido a tais pecadores impenitentes do que o ódio? O que é mais apropriado do que a ira, já que eles valorizam ira? Romanos 2:5. Ele irá entreter aqueles que estão no seio do amor, a quem sua alma odeia. Não, a destruição é a sua porção. Provérbios 21:15. Se todas as maldições da lei, todas as ameaças do Evangelho, todos os julgamentos na terra ou no inferno forem a sua ruína, ele deverá perecer. Se o braço do Senhor for forte o suficiente para feri-lo até a morte, ele deverá morrer. Salmo 68, verso 21. Evite tudo o que Cristo odeia. Se você ama, aprova e considera aquilo que é odioso para Cristo, como ele pode amar você? O que é aquilo que Cristo odeia? O salmista, Salmo 45, verso 7, nos diz, tornando isso um dos atributos de Cristo, para odiar a maldade. Assim como Cristo odeia a iniquidade, assim também os que praticam a iniquidade. Você não deve amá-los a ponto de ter intimidade com eles, deleitar-se na companhia de malfeitores, abertamente profanos, escarnecedores da piedade. Segundo aos Coríntios 6, 14-18. Se você ama parentes tão próximos de homens ímpios, Cristo não terá nenhum relacionamento com você. Se você deseja ter comunhão com Cristo em doces atos de amor, você não deve ter comunhão com as obras infrutíferas das trevas, nem com aqueles que as praticam. Palavras de David Clarkson. Os tolos. Mostre por que os pecadores são justamente chamados de tolos. Observe que os maus oradores devem ser punidos, assim como os maus trabalhadores, pois você destruirá aqueles que contam mentiras. Todos os mentirosos terão a sua parte no lago que arde com fogo e enxofre. Um homem pode mentir sem perigo da lei do homem, mas não escapará da lei de Deus. Os mentirosos têm asas curtas, sua fuga logo terminará, e eles cairão nas torrentes de fogo da destruição. O Senhor abominará o homem sanguinário e enganador.
Homens ensanguentados serão embriagados com seu próprio sangue, e aqueles que começaram enganando os outros acabarão sendo enganados. Nosso velho provérbio diz: homens sangrentos e enganadores cavam suas próprias sepulturas. A voz do povo é, neste caso, a voz de Deus. Quão forte é a palavra abominar! Não nos mostra quão poderoso e profundo é o ódio do Senhor contra os que praticam a iniquidade? Você destruirá aqueles que contam mentiras, seja de brincadeira ou de verdade. Aqueles que mentem de brincadeira irão sem arrependimento para o inferno a sério. Palavras de John Trapp. Você destruirá aqueles que contam mentiras. No mesmo campo onde Absalão travou batalha contra seu pai, estava o carvalho que era sua forca. A mula em que ele montava era seu carrasco, pois a mula o carregou até a árvore e o cabelo em que ele se gloriava serviu como corda para pendurá-lo. Mal sabem os ímpios como tudo que eles têm agora será uma armadilha para prendê-los quando Deus começar a puni-los. Palavras de Guilherme Cowper. No versículo 7, com este versículo termina a primeira parte do Salmo. O salmista dobrou os joelhos em oração. Ele descreveu diante de Deus, como argumento para sua libertação, o caráter e o destino dos ímpios. E agora ele contrasta isso com a condição dos justos. Mas quanto a mim, irei à sua casa. Não ficarei à distância, entrarei no seu santuário, assim como uma criança entra na casa de seu pai. Mas não chegarei lá pelos meus próprios méritos. Não, tenho uma multidão de pecados e, portanto, irei na multidão da sua misericórdia. Aproximar-me-ei de você com confiança por causa de sua graça incomensurável. Os julgamentos de Deus são todos numerados, mas as suas misericórdias são inumeráveis. Ele entrega a sua ira com peso, mas sua misericórdia sem peso. E no teu temor, adorarei no seu templo sagrado, o templo da sua santidade. O templo não foi construído na terra naquela época. Era apenas um tabernáculo. Mas Davi estava acostumado a voltar seus olhos espiritualmente para aquele templo da santidade de Deus, onde, entre as asas dos querubins, Jeová habita em luz inefável. Daniel abriu a sua janela para Jerusalém, mas nós abrimos os nossos corações para o céu, multidão de sua misericórdia. Pense na variada graça e bondade de Deus. A resolução devota. Primeiro, observe a singularidade da resolução. Segundo, marque o objeto da resolução. Refere-se ao serviço de Deus no santuário. Entrarei em sua casa. Com seu temor, adorarei no seu templo sagrado. Terceiro, a maneira pela qual ele cumpriria a resolução. Primeiro, impressionado com o sentimento da bondade divina, entrarei em sua casa na multidão de sua misericórdia. Segundo, cheio de santa veneração, e com medo de ti adorarei, ou temor de ti. Palavras de William J. Agora no versículo 8, chegamos à segunda parte, na qual o salmista repete seus argumentos e volta ao mesmo assunto. Guia-me, Senhor, na tua justiça por causa dos meus inimigos. Endireita o teu caminho diante de mim. Guia-me, Senhor, como uma criança é guiada por seu pai, como um cego é guiado por seu amigo. É uma caminhada segura e agradável quando Deus mostra o caminho. Na sua justiça, não na minha justiça, pois ela é imperfeita, mas na sua justiça, pois você é a própria justiça. Faça o seu caminho, não o meu caminho, bem na minha frente. Irmãos, quando aprendemos a renunciar ao nosso próprio caminho e ansiamos por andar no caminho de Deus, é um feliz sinal de graça. E não é pouca misericórdia ver o caminho de Deus com uma visão clara bem diante de nossos rostos. Erros sobre o dever podem nos levar a um mar de pecados antes de sabermos onde estamos. A orientação de Deus é necessária sempre e especialmente quando os inimigos estão nos observando. Agora o versículo 9. Esta descrição do homem depravado foi copiada pelo apóstolo Paulo e, juntamente com algumas outras citações, ele a colocou no 2º capítulo de Romanos como sendo uma descrição precisa de toda a raça humana, não dos inimigos de Davi apenas, mas de todos os homens por natureza.
Observe esse número notável. A garganta deles é um sepulcro aberto, isto é, um sepulcro cheio de repugnância, de poluição, de pestilência e morte. Mas pior do que isso, é um sepulcro aberto, com todos os seus gases malignos saindo para espalhar a morte e a destruição por toda parte. O mesmo acontece com a garganta dos ímpios. Seria uma grande misericórdia se pudesse estar sempre fechado. Se pudéssemos selar em contínuo silêncio a boca dos ímpios, seria como um sepulcro fechado e não produziria muitos danos. Mas a garganta deles é um sepulcro aberto. Consequentemente, toda a maldade do seu coração exala e sai. Quão perigoso é um sepulcro aberto! Os homens em suas jornadas poderiam facilmente tropeçar ali e encontrar-se entre os mortos. Ah, tome cuidado com o homem ímpio, pois não há nada que ele não diga para arruinar você. Ele desejará destruir seu caráter e enterrá-lo no horrível sepulcro de sua própria garganta perversa. Um pensamento doce aqui, no entanto. Na ressurreição, haverá uma ressurreição não apenas de corpos, mas de personagens. Isso deveria ser um grande conforto para um homem que foi abusado e caluniado. Então os justos brilharão como o sol. O mundo pode pensar que você é vil e enterrar seu caráter. Mas se você foi reto, no dia em que as sepulturas entregarão seus mortos, este sepulcro aberto da garganta do pecador será compelido a desistir de seu caráter celestial, e você sairá e será honrado à vista dos homens. Eles bajulam com a língua, ou, como podemos ler, eles têm uma língua oleosa, uma língua macia. A língua macia é um grande mal. Muitos foram enfeitiçados por isso. Existem muitos tamanduás humanos que, com suas longas línguas cobertas de palavras oleosas, atraem e prendem os incautos e obtêm ganhos com isso. Quando o lobo lambe o cordeiro, ele está se preparando para molhar os dentes no sangue dele. Se toda a alma está infectada com uma doença tão desesperadora, que grande e difícil trabalho é regenerar, restaurar os homens novamente à vida e ao vigor espirituais, quando cada parte deles é tomada por uma enfermidade tão mortal. Quão grande cura o Espírito de Deus efetua ao restaurar uma alma, santificando-a. Curar apenas os pulmões ou o fígado, se corrompidos, é considerado uma grande cura, embora realizada apenas em uma parte de você. Mas todas as suas partes internas estão muito podres, porque não há fidelidade na sua boca. O seu interior é muita maldade. A sua garganta é um sepulcro aberto. Eles bajulam com a língua. Quão grande é a cura para curar você? Isso depende apenas da habilidade e do poder de Deus. Palavras de Thomas Goodwin. A garganta deles é um sepulcro aberto. Esta figura retrata graficamente a conversa suja dos ímpios. Nada pode ser mais abominável para os sentidos do que um sepulcro aberto quando um cadáver, começando a apodrecer, exala suas exalações contaminadas. Da mesma forma, o que sai da boca deles está infectado e pútrido. E assim como a exalação de um sepulcro prova a corrupção interior, o mesmo acontece com a conversa corrupta dos pecadores. Exposições da Epístola aos Romanos, de Robert Haldane. A garganta deles é um sepulcro aberto. Isso nos adverte, primeiro, que os discursos dos homens naturais não regenerados são desagradáveis, podres e prejudiciais aos outros, pois, assim como um sepulcro emite sabores detestáveis e cheiros imundos, os homens maus proferem palavras podres e imundas. Segundo, assim como um sepulcro consome e devora os corpos nele lançados, os homens ímpios com suas palavras cruéis destroem os outros. Eles são como um abismo para destruir os outros. Terceiro, assim como um sepulcro, tendo devorado muitos cadáveres, ainda está pronto para consumir mais, nunca ficando satisfeito, assim os homens ímpios, tendo derrubado muitos com suas palavras, prosseguem em sua indignação, buscando a quem possam devorar. Palavras de Thomas Wilson. Sua parte interior e assim por diante. Seus corações são depósitos do diabo.
palavras de John Trapp. Agora no versículo 10. Eles se rebelaram contra você, não contra mim. Devemos perdoar os nossos inimigos, mas aos inimigos de Deus não está em nosso poder perdoar. Essas expressões têm sido frequentemente percebidas por homens excessivamente refinados como sendo ásperas e irritantes para os ouvidos. Dizem eles são vingativos. Nunca ouvimos falar de um leitor da Bíblia que depois de ler estas passagens se vingasse ao lê-las, e é justo testar a natureza de um escrito pelos seus efeitos. Quando ouvimos um juiz condenar um assassino, por mais severa que seja a sua sentença, não sentimos que estaríamos justificados em condenar outros por qualquer dano privado que nos foi causado. O salmista aqui fala como um juiz oficial. Ele fala como a boca de Deus, e ao condenar os ímpios, ele não nos dá nenhuma desculpa para proferir qualquer coisa no sentido de maldição sobre aqueles que nos causaram ofensa pessoal. A maneira mais vergonhosa de amaldiçoar outra pessoa é fingir que a abençoa. Todos nos divertimos um pouco ao notar a maldade desdentada daquele miserável velho sacerdote de Roma, quando tolamente amaldiçoou o imperador da França com sua bênção. Ele o estava abençoando na forma e amaldiçoando-o na realidade. Agora, em contraste direto, colocamos esta ameaça saudável de Davi, que pretende ser uma bênção, ao alertar o pecador sobre a maldição iminente. Ó homem penitente, saiba que todos os seus amigos piedosos darão seu consentimento solene à terrível sentença do Senhor, que Deus pronunciará sobre você no dia da destruição. Nosso veredito aplaudirá a maldição condenatória que o juiz de toda a terra trovejará contra os ímpios. No versículo seguinte, encontramos mais uma vez o contraste que marcou os salmos anteriores. Todas aquelas porções das Escrituras onde encontramos aparentemente orações que respiram vingança, nunca devem ser pensadas como outra coisa senão o assentimento respirado de almas justas à justiça de seu Deus que se vinga do pecado. Quando tomadas como palavras do próprio Cristo, não passam de um eco da aquiescência do intercessor finalmente na frase sobre a figueira estéril. É como se ele gritasse em voz alta: corte agora, não intercederei mais, a condenação é justa, destrói-os, ó Deus. Expulsa-os pela multidão de suas transgressões, pois eles se rebelaram contra ti. E no mesmo momento, ele deveria convidar seus santos a simpatizarem com sua decisão, assim como em Apocalipse 18:20, alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas. Da mesma maneira, quando dos membros de Cristo, em plena simpatia com seu cabeça, vê a figueira estéril do mesmo ponto de observação e vê a glória de Deus preocupada em infligir o golpe, ele também pode clamar: deixe o machado ferir. Se Abraão tivesse estado ao lado do anjo que destruiu Sodoma e visto como a santidade de Jeová exigia a ruína desses rebeldes impenitentes, ele teria clamado: deixe a chuva descer, deixe o fogo e o enxofre descerem, não com qualquer espírito de vingança, não por falta de terno amor pelas almas, mas por intenso fervor de preocupação pela glória de seu Deus. Consideramos esta explicação a verdadeira chave que abre todas as passagens difíceis deste livro, onde maldições parecem ser impostas sobre a cabeça dos ímpios. Eles não são mais do que uma execução. Deuteronômio 27, versículos 15 a 26. Diga a todo o povo: amém. E uma entrada na santa aversão do Senhor ao pecado: amém, aleluia. Apocalipse 19:3. Palavras de Andrew Bonar. Senhor, quando em meu serviço diário leio os salmos de Davi, dá-me que altere o sotaque de minha alma de acordo com seus diversos assuntos. Em tais salmos, em que ele confessa seus pecados, ou pede seu perdão, ou elogia o passado, ou ora por favores futuros, em tudo isso, dê-me a oportunidade de elevar minha alma ao nível mais alto possível. Mas quando chego a esses salmos em que
Ele amaldiçoa seus inimigos. Oh, deixe-me levar minha alma a um tom mais baixo, pois essas palavras foram feitas apenas para caber na boca de Davi. Tenho a mesma respiração, mas não o mesmo espírito para pronunciá-las. Nem deixe-me me gabar de que é lícito para mim, como Davi, amaldiçoar seus inimigos, para que meu coração enganoso não dê direito que meus inimigos sejam seus, e então o que era religião em Davi prove maldade em mim, enquanto eu ajo com vingança sob o pretexto de piedade. Palavras de Thomas Fuller. Agora no versículo 11, a alegria é privilégio do crente. Quando os pecadores forem destruídos, nossa alegria será completa. Eles riem primeiro e choram para sempre. Choramos agora, mas nos regozijaremos eternamente. Quando eles uivarem, nós gritaremos. E assim como eles devem gemer para sempre, nós sempre gritaremos de alegria. Esta nossa santa bem-aventurança tem um fundamento sólido, pois, ó Senhor, estamos alegres em Ti. O Deus eterno é a fonte da nossa bem-aventurança. Amamos a Deus e, portanto, nos deleitamos nele. Nosso coração está tranquilo em nosso Deus. Nós nos alimentamos suntuosamente todos os dias, porque nos alimentamos dele. Temos música em casa, música no coração e música no céu, pois o Senhor Jeová é a nossa força e o nosso cântico. Ele também se tornou nossa salvação. Primeiro, o caráter do justo, fé e amor. Segundo, o privilégio dos justos, alegria grande, pura, satisfatória, triunfante, defesa pelo poder, providência, anjos, graça e assim por diante. Alegria no Senhor é tanto um dever quanto um privilégio. E por fim, no versículo 12, Jeová ordenou que seu povo fosse herdeiro da bem-aventurança e nada lhes roubará sua herança. Com toda a plenitude do seu poder, ele os abençoará, e todos os seus atributos se unirão para saciá-los com o contentamento divino. Nem isto é apenas para o presente, mas a bênção alcança um futuro longo e desconhecido. Você, Senhor, abençoará os justos. Isto é uma promessa de comprimento infinito, de largura ilimitada e de preciosidade indescritível. Quanto à defesa de que o crente necessita nesta terra de batalhas, ela lhe é aqui prometida em toda a medida. Havia vastos escudos usados pelos antigos, tão extensos quanto todo o corpo de um homem, que o cercariam inteiramente. Assim diz Davi, com favor você o cercará como com um escudo. Segundo Ainsworth, existe aqui também a ideia de sermos coroados para que usemos um capacete real, que é ao mesmo tempo a nossa glória e defesa. Ó Senhor, dê-nos sempre esta graciosa coroação, quando o homem forte e armado vem contra nós, quando ele lança seus dardos inflamados. O que pode nos ferir, se Deus nos cerca com sua benevolência como com um escudo? Ele pode desarmar o tentador e conter sua malícia e pisá-lo sob nossos pés. Se Deus não estiver conosco, se Ele não nos der graça suficiente, então um inimigo tão sutil, tão poderoso, tão astuto, será muito difícil para nós. Quão certamente somos frustrados e pioramos quando fingimos lutar com ele com nossas próprias forças. Quantas quedas e quantas contusões por causa dessas quedas recebemos, por confiarmos demais em nossas próprias habilidades. Quantas vezes tivemos a ajuda de Deus quando a pedimos humildemente? E quão certos temos de obter a vitória se Cristo ora por nós para que não falhemos. Lucas 22:31. Onde podemos procurar abrigo, se não em Deus nosso Criador? Quando este leão da floresta começar a rugir, como ele nos aterrorizará e irritará, até que aquele que permite que ele nos perturbe por um tempo tenha o prazer de acorrentá-lo novamente. Palavras de Timothy Rogers, tal como acontece com o escudo. Lutero, ao dirigir-se à presença do cardeal Caetano, que o convocara para responder pelas suas opiniões heréticas em Augsburgo, foi questionado por um dos asseclas do cardeal, onde encontraria abrigo
caso seu patrono, o eleitor da Saxônia, deveria abandoná-lo. Sob o escudo do céu, foi a resposta. O lacaio silenciado virou-se e seguiu seu caminho. Com favor você o cercará como se fosse um escudo. O escudo não serve para a defesa de nenhuma parte específica do corpo, como quase todas as outras peças são. Capacete, adaptado para a cabeça. Peitoral, desenhado para o seio. E outros, eles têm suas diversas partes, as quais são fixados. Mas o escudo é uma peça que se destina à defesa de todo o corpo. Deveria, portanto, ser muito grande, porque é tão longo e grande que cobre todo o corpo. E se o escudo não fosse grande o suficiente para cobrir todas as partes de uma só vez, ainda assim, sendo uma peça móvel da armadura, o soldado habilidoso poderia girá-lo para um lado ou para o outro para receber o golpe ou flecha em qualquer parte para a qual fosse direcionado. E isso, de fato, expõe de maneira excelente o uso universal que a fé tem para o cristão. Ela defende o homem inteiro. Cada parte do cristão é preservada por ela. O escudo não defende apenas todo o corpo, mas também é uma defesa da armadura do soldado. Assim, a fé é a armadura sobre a armadura, uma graça que preserva todas as outras graças. Palavras de William Gurnall. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.